ser avaliados, né, ser conhecidos. A gente também está com o stand aqui na sala, né, da Axelera. Eu, como profissional, estou desde 1994, né, nessa área de negócios e projetos para provedores, e eu sempre penso em, quando apresentar qualquer coisa, tecnologia, sempre associar o que você vai poder oferecer para o seu cliente, né? Sempre o nosso foco de atenção tem que ser em cima do cliente, isto é, o que o cliente de vocês iria ganhar com uma solução que a gente vai estar apresentando, né? Porque é ele que vai pagar as contas do provedor, vai dar o resultado financeiro e vai pagar o fornecedor. Na verdade, essa cadeia começa lá na ponta, né? E para que a gente se torne as coisas mais claras, a gente precisa também falar de valores, de política, né? A gente não tem muito tempo a perder, né? De ficar falando de tecnologia, de projetos, de inovação, sem ter algo que seja palpável, né? Que seja fácil de mensurar o resultado que isso pode trazer. Então, a proposta, né, da Axelera, junto com o Diogo, diretor de desenvolvimento, né, da Axelera, foi justamente falar sobre um pouco assim da parte acadêmica, vamos chamar assim, mais voltada a negócio, o que é um cache avançado, porque os vários encontros que a gente já teve aí Brasil afora, a chegar para um provedor, ele falava o seguinte: não, eu não vou botar cache no meu provedor. Eu já botei, deu tanta dor de cabeça que não valeu a pena. Isso aí é perder tempo, é jogar dinheiro fora. Aí alguns falaram assim: por que vocês não trocam o nome? Então, não tem como trocar o nome, né? Na verdade, porque o que eles usaram de cache não funcionou, mas a gente tem o nosso cache. Eles chamam, então, o que é um cache avançado? Se vocês forem procurar no mercado uma solução de cache, a gente está colocando a nossa opinião do que é o mínimo que vocês devem esperar de um sistema de cache para realmente dar um resultado para o cliente de vocês, né? Sempre com esse ponto de vista. A gente pegou o caso, que é um provedor de Niterói. Pelo que eu conheço, é um dos provedores que tem uma concentração de clientes por metro quadrado maior do Brasil, 28 mil assinantes na cidade de Rio de Janeiro, né, Niterói. Eu conheço provedores que têm várias cidades, aí tem uma cidade com 5 mil, outra com 4 mil, soma tudo, dão uns 25 mil, mas desse jeito é o único que eu conheço, né? E também vamos falar sobre um case de um pequeno provedor, rapidamente, né? Essa é a ideia. Bom, quem é a Axelera, então? Eu acho que tem muitos aqui que estão vindo pela primeira vez o nome dessa empresa. Na verdade, é uma empresa que começou, né, através da experiência do profissional com o Diogo Sato, de funcionários, né, de parceiros da Predionet, que no passado tiveram muitas dificuldades com cache, como alguns aqui já devem ter passado, e quando foram procurar soluções próximas a essa que eu vou apresentar aqui, que é um cache avançado, tiveram uma barreira, que é a política comercial e os custos. Aí preferiram desenvolver internamente, e se a coisa funcionasse bem durante 3 anos, então abriria uma oportunidade para os funcionários da empresa abrir uma outra empresa, que é no caso a Axelera. Então, com um ponto de vista de provedor, que a gente sabe que, diferente de uma operadora, quando está no sistema de cache, tem profissionais lá que ganham 14, 15 mil reais por mês, se aparece um problema, ele fez curso nos Estados Unidos, conhece tudo de Cisco, de iscos e etc. Mas o provedor pequeno, ele tem lá, às vezes, o dono do provedor, ele que vai lá instala o servidor, ele que vai lá no cuidado financeiro. Então, tem que ser algo que atenda em situações em que você não tem uma mão de obra também tão avançada para fazer funcionar um negócio tão importante como é o cache, né? Então, a ideia é ter soluções de alto desempenho, que sejam acessíveis, desenvolvimento nacional, quer dizer, dentro de um provedor, que no caso é a Predionet, já está em produção 3 anos, e um atendimento em alto padrão, né? Que é a ideia de provedor que entende como funciona um provedor, né? Vou passar a palavra agora para o mestre nessa área, né? Fez na Europa, desenvolvimento de software, o Diogo Sato, para ele dar continuidade à nossa palestra. Obrigado, João. Boa tarde, pessoal. Vou fazer uma apresentação aqui que eu vou tocar em pontos técnicos mesmo, para mostrar os diferenciais que a Axelera, né, propõe para o mercado como solução de verdade de cache, né? Bom, deixa eu avançar aqui. O que a gente chama de cache avançado? É o que nós, como provedor, quando a gente trabalhava dentro do provedor, gostaríamos que o cache fizesse, que é basicamente atender as requisições que mais doem no bolso do provedor e dos assinantes, que no caso seria, hoje, né, pensando no dia de hoje, o YouTube, o Netflix, o Torrent, principalmente eu vou marcar bastante a palavra torrent aqui na apresentação,
que é hoje que quem quer vender 100 megabits hoje para o assinante final, você só tem que se preocupar com uma aplicação hoje, que é o torrent, que ele vai consumir durante todo o tempo do download os 100 megabits que você entregar. Então, basicamente, o que seria um cache avançado que todo provedor precisaria é atender HTTP, que é a navegação, onde está o YouTube, Netflix, o Globo.com, o Terra TV, e o torrent, o P2P. Outra coisa que o cache avançado tem que ter, monitoramento. Por que monitoramento? Todo mundo que trabalha dentro de data center sabe. O cache dá um problema, isso gera suporte. Suporte gera estresse dentro do provedor e gera demanda de retrabalho. Então, nós temos que ter monitoramento, tanto a nível de hardware, que é, minha máquina de cache desligou ou resetou. O que eu faço com isso? Tem que ter algum procedimento automático que não deixe seu assinante offline. E monitoramento que ninguém faz, e eu te digo isso, ninguém faz monitoramento de software, que é, meu software está virando um vilão dentro da rede, meu cache está aumentando a latência do meu assinante. Eu deveria sair de jogo, porque meu assinante está sentindo a latência na navegação dele muito pior do que a latência do meu link de internet. Então, isso é um grande diferencial para um cache avançado. E outra coisa que eu já vi em muitos casos, que a gente também utilizou Squid, software livres, né, que é a economia não ser visível. Que isso é o que mais pega em qualquer solução de cache que você for ver hoje no mercado. Ninguém apresenta uma economia que realmente você fala, pô, meu gráfico aqui deu uma diferença absurda. Então, isso resume a ideia de cache avançado. Bom, como funciona? Basicamente, a ideia é reduzir custos. Então, em vez de usar, como a gente já usou dentro da Predialnet mesmo, utilizarmos 12 squids para atender 800 megabits de tráfego. Isso não é uma solução de baixo custo. Eu tenho que botar um servidor a cada 50 megabits que eu cresci de tráfego. Isso não é a solução. Então, é uma solução que um servidor apenas, de baixo custo, atenda qualquer escalabilidade de atendimento, desde 50 megabits a 1 giga, no mesmo servidor. Um hardware de baixo custo, que exemplifico até o preço de um hardware do último cliente de 1 giga que a gente ativou, ele pagou R$12.000 de hardware, ou seja, é um servidor parrudo, não é nada uma Blade, um Dell, um Supermicro da vida. Então, é um servidor de muito baixo custo e que não tem controle de banda na saída para o assinante. Isso aqui é um ponto fundamental. Por quê? Começou a sujar o mercado algumas empresas que fazem controle de banda na saída para o assinante. Ou seja, se você tem fibra até a casa do seu assinante, você não pode entregar a tecnologia, a velocidade da tecnologia que você tem dentro da sua rede. Você tem que entregar na limitação da licença que você contrata do cache. Isso é errado. Claro que isso não foi feito de provedor para provedor. A limitação onde está das nossas licenças é basicamente na entrada do link de internet, que é a limitação do seu link. Se você tem fibra ou rádio depois, ele vai na velocidade da fibra e do rádio para frente. Bom, cenários de aplicação de cache, isso aí é um ponto muito importante, porque muitas soluções de cache que deveriam funcionar aí dentro de provedor não funcionam, porque não são bem configurados o esquema. E aqui eu apresento as duas mais comumente usadas, né? Uma é in-bridge, né, que o pessoal chama de in-linha, onde todo o tráfego do provedor passa por dentro do cache antes de chegar no BGP, no roteador de borda. Ou em redirecionamento, que é só o tráfego de navegação é atendido pelo cache. Tem prós e contras cada aplicação? Tem, claro. Se o cache cai ali no in-bridge, você fica sem acesso. Por isso que a gente bota uma linha vermelha mostrando que deveria existir uma redundância para caso o cache venha ser desligado. E em bridge também, porque consome processamento do roteador de borda. Então, existem prós e contras. Mas se ambos estiverem bem configurados, eles se equivalem tranquilamente. Bom, quais são os diferenciais do cache web desenvolvido pela Acelera? Aqui eu começo principalmente com a primeira palavra, YouTube. Eu não sei se vocês acompanham fóruns de soluções de cache, mas há 2, 3 semanas atrás, o YouTube novamente mudou a forma de distribuição do vídeo dele, certo? Se você entrar nos fóruns, você pode ver nomes e sobrenomes ali, né? O pessoal não faz mais cache de YouTube, porque mudou. E quem não desenvolve software não tem condição de reparar um problema que o software aparece. Então, eu afirmo
porque eu desenvolvi a parte de YouTube, nós fazemos YouTube. E eu garanto isso para você. Outra coisa que eu boto ali, Netflix. Vocês talvez não tenham conhecimento, talvez tão técnico assim, mas o Netflix não funciona no HTTP normal. Ele funciona sobre outro protocolo que a gente chama de Range Request. Ou seja, em vez de carregar o vídeo tudo numa requisição só, ele carrega pedaços, para justamente não ocupar a banda do provedor. E esses pedaços são requisições diferentes a cada assinante. E quase nenhuma solução de cache hoje apresentada faz Netflix. A Axelera faz. Fora o Globo.com, Terra TV, o UOL TV. E outra característica importante, principalmente que agora está ficando em voga, né, são os jogos transmitidos no Globo.com, que é os jogos da Copa, bem como dos jogos internacionais. Por exemplo, ontem teve Barcelona e Atlético de Madrid, e nós percebemos um aumento de hit de 40% de economia em cima do streaming do jogo do Barcelona. Bom, a solução para as novas requisições de Range Request, já falei do Netflix, né? Além do Netflix, a Apple, as atualizações de antivírus de alguns antivírus, como o AVG, e também o Windows Update, que são tráfegos muito importantes de ser cacheados e muita gente não faz cache disso. Outro ponto importante, desenvolvimento próprio, ou seja, a gente não aproveitou o código livre do Squid para fazer uma capa web para te servir um cache. Isso foi desenvolvido dentro da nossa base de desenvolvimento. E talvez o mais importante, proteção à tempestade de tráfego, ou seja, atualiza um antivírus que todos os seus assinantes, ou 30% da sua base, vai fazer a atualização do antivírus. Se você tem um cache que faz esse tipo de cache, ele vai te proteger da tempestade de tráfego. E eu vou mostrar um cenário que aconteceu no nosso case. E a marcação contextualizada, ou seja, você dá diferentes níveis de acesso por site. Eu quero que minhas redes sociais tenham uma velocidade diferenciada. Tudo bem, você consegue fazer isso dentro do cache. Tá. Dentro de outro diferencial da Axelera, que ninguém também faz, e o pessoal diz que faz, mas não faz, é o cache de torrent. Por que eu falo que ninguém faz, mas dizem que fazem? Eu vou explicar isso facilmente. Existe uma palavra chamada criptografia. O torrent, graças a Deus, ou por bem dos usuários de torrent, que eu sou um usuário, agora ele é criptografado, por padrão. E a criptografia permite que ninguém bloqueie os acessos de torrent. Nenhum provedor que queira bloquear o torrent consegue, uma vez que ele funciona sobre criptografia. E não existe, pelo menos a meu conhecimento, que eu estudo meus concorrentes, ninguém que faça torrent criptografado. Por quê? Porque fazem o cacheamento da maneira que não deveria ser feita. Clusterização de rede de baixo custo. Esse é um ponto muito importante. Você tem um assinante que requisitou um filme do Batman que foi lançado ontem. E ele está conectado no mesmo PTT que outros IPs que têm o filme do Batman também estão fornecendo o conteúdo do Batman. Por que eu não priorizo o tráfego dessas pessoas que saem por link de menor custo em detrimento de sair pela operadora, que é muito mais caro? Então, eu faço uma clusterização de assinantes de rede local e rede dentro do PTT para fazer uma troca que seja mais forte dentro desse contexto do que fora, usando a operadora. Só faz isso quem realmente trabalha dentro de provedor e sabe a realidade de quanto cada um paga por link, né? Novamente, proteção à tempestade de tráfego, por exemplo, um lançamento de seriados, né? Bom, case Predialnet. Predialnet foi fundada em 99, então cerca de 14 anos, 15 anos de empresa já. Eles atendem hoje Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo, que são região metropolitana do Rio, né? E como que está o mercado hoje? Eu vou apresentar as empresas que hoje competem com a Predialnet. A NetVirta, oferecendo 10, 30, 60 megas. A LiveTeam, oferecendo 35, 50. A GVT, a Oi Velox, a Sim TV. E existiam 13 provedores locais, que, com a entrada dos grandes players aqui, foram reduzidos esse número para 4. A Predialnet sobrevive até hoje com esse mercado pela utilização do cache. A evolução aqui dos planos que foram oferecidos pela Predialnet antes e depois do cache mostra muito bem isso. Ela começou o seu acesso à rádio oferecendo 64 kbps para o assinante, via rádio, foi crescendo até 600 kbps quando entrou a Oi no mercado em 2002.
Logo em seguida, início de 2004, entrou a TVA, a Jato, que logo depois desistiu do mercado, e a Predionet começou a ter que subir seus links de rádio, né, para 1, 2 e 3 megas. Logo em seguida veio o primeiro desenvolvimento da na pré-acelera, né, que foi o Emule Cache que eu desenvolvi, e que era, na época o Emule fazia sentido ser cacheado, que era o que mais doía no calo dos provedores. Com isso, ela conseguiu fazer um aumento de planos para dobrar as velocidades, e em 2010 foi quando começou a ter que se profissionalizar de verdade no mercado, com a GVT entrando, logo em seguida entrando a Sim TV, a NET, e agora em 2014 a TIM. E os planos da Predionet, quando entrou a GVT, teve que ser mudado para 8, 10 megas, e com a entrada de fibra, nós desenvolvemos o cache de torrent e o cache de web, possibilitando eles acompanharem o mercado, né, com velocidades superiores a 12, 20, 25 e hoje 30, 40, 60 megas, né, que são os mesmos planos oferecidos. Bom, são 28 mil assinantes, 1.8 GB de tráfego HTTP na mesma máquina, mais 600 megabits de tráfego de torrent dentro da mesma máquina sendo atendidas. Bom, aqui está o gráfico de economia da Predionet hoje. Isso foi em janeiro, 24 de janeiro. Existiu uma atualização de antivírus chamado PSafe, que hoje está vindo nesses softwares que instalam toolbar no navegador, que deu um surto de economia, que dá uma rajada de tráfego, né, porque os assinantes vão ligando a máquina e ela vai atualizando o antivírus. E num tráfego de 1.200, 1 GB 200, né, a economia gerada foi de 1.845, ou seja, até mais de 100% de economia gerada, que no final a rede dele estava trafegando quase 2.8 gigabits. É uma economia muito significativa. Se você for pensar que não tivesse cache ali, esse tráfego todo ia se diluído ao longo do dia nos planos dos assinantes. Outro gráfico muito importante é o de torrent. Muita gente acha que o torrent não é demandado dentro da rede, mas numa rede como a da Predionet, a economia gerada às 8 horas da noite, às 22 horas da noite, era de 554 megabits de economia em torrent. Então, isso demonstra que o torrent realmente é um tráfego importante a ser cacheado. Fora isso, é uma economia limpa, que a gente chama, pois não usa 1 megabit sequer de link de internet, porque aproveita a própria conexão torrent dentro da rede para abastecer o cache. A economia agregada mostra exatamente o gráfico do dia que deu o storm de tráfego, né, que chegou a bater quase 2 GB de economia no mesmo dia. Isso é economia visível. E isso que eu estou falando de cache avançado. A questão de economia é importante, mas é importante também lembrar o assinante. O acesso que ele está tendo ali é muito melhor do que se estivesse buscando o link, né, e não tem saturamento, não satura o link do provedor, né? Isso dá um ganho de qualidade e até atendendo às exigências da Anatel, né? Com certeza. E, além disso, sobram-se mais link para atender mais assinante. O link dele está intocado. Ele tem contratado ali 2 GB que está ocioso. Bom, os resultados da aplicação do cache da Acelera dentro da rede da Predionet foi a diminuição de custos, os links que deveriam ser feito upgrade, uma vez que ele estava em crescimento da sua base. Na verdade, teve que fazer um downgrade de 3 GB e diminuiu para 2. Então, realmente fez um downgrade muito importante a nível de economia. Os equipamentos é um servidor só, que não são mais 12 squeezy sendo utilizados. Houve uma melhora na sensação de velocidade. Ele está protegido da tempestade de tráfego, como eu mostrei, a atualização do antivírus. Os clientes que usam mais banda, que são os usuários de torrent, eles estão sendo seguros pelo cache de P2P. Permitiu competitividade nos planos, que é a sobrevivência da Predionet num mercado extremamente competitivo. E, além disso, nesse mercado competitivo, ele cresceu o número de clientes. Então, esses são os resultados da aplicação da Acelera na Predionet. E eu boto aqui o torrent novamente, porque se você quer vender velocidade, não adianta. O único lugar onde seu assinante vai consumir a velocidade contratada é no torrent. Então, acho isso muito importante vocês pesquisarem quando forem ver uma solução de cache. Vou passar agora aqui a voz para o João Marcelo terminar aqui. Obrigado, Diogo. Acho que tinha mais uma...
Bom, comenta. É um case menor, para não só mostrar que funciona na Predialnet. Aqui tem um gráfico que a gente tirou agora há pouco, né, de um cliente que estava ali, consome 60 megabits, 70 megabits, e de economia estava sendo gerada 40. Isso é economia visível, independente da escala do provedor. Obrigado, Diogo. Bom, para finalizar, então a gente, como eu comentei aqui no início da palestra, não é só falar de tecnologia, de resultado, mas efetivamente quanto que custa para fazer isso funcionar no provedor de vocês, né? A gente mostrou um case de um grande provedor, que isso já mostra uma garantia, né, de um produto de alta qualidade, porque não é em qualquer cache que vai funcionar enfim, com uma demanda tão grande como a Predialnet exige, né? Mas o pequeno também. Então a gente tem solução para o pequeno provedor. Ele mostrou o Diogo ali um case, a gente tem vários cases, né? Esses são os planos. Por que a gente vai fazer um negócio com vocês diferente do que vocês fazem com o cliente? Vocês não chegam com um contrato lá, com o cliente diz assim, vocês me dão 30 mil reais e eu deixo você acessar 100 mega de link do meu provedor durante um ano. E depois cobra 18% do valor, no ano seguinte você continua navegando. Não existe isso, né? Eu acho difícil um provedor fazer um contrato desse com o cliente final, seja pessoa jurídica inclusive, né? Você faz o seguinte, tá aqui o valor mensal, se funcionar bem, ele vai continuar contratando de você. Se não funcionar direito, ele vai pedir para desligar o serviço. Então, o fornecedor, sempre que possível, vocês devem procurar um fornecedor que faça isso com vocês também, porque esse risco vocês não podem absorver sozinhos, né? Em relação ao mercado. Então aqui, um link de entrada até 150 mega, o cliente paga, o provedor paga R$ 845 por mês, sem taxa de instalação, já incluso suporte, todas as melhorias, mudanças de YouTube, como o Diogo trouxe. Tudo que acontece na Predialnet vai ser oferecido para todos os provedores, não existe tratamento diferenciado de um provedor para o outro, em termos das features do sistema. E assim sucessivamente. São valores, são relativamente proporcionais à banda, né? E mais, né? Se, no mínimo, quando o seu cliente for acessar o seu conteúdo e 30% não for do cache, naquele mês, no mês seguinte você não paga. Não é? Não é isso que às vezes acontece com o cliente de vocês, se dá algum problema, a rede fica inacessível, ele diz assim, se você me cobrar o mês que vem, eu saio, porque eu fiquei um dia sem internet. Então, a gente faz isso até em contrato aqui. Se não cobrir os 30%, no mês seguinte você não paga. Né? Necessidade de hardware que o Diogo falou, de baixo custo. Se vocês precisam de uma solução também, de uma plataforma tipo uma Dell, uma Supermicro, a gente também oferece todo o suporte para que vocês utilizem uma plataforma desse tipo, mas se vai para o baixo custo, a gente dá a dica de como comprar uma máquina com um preço bem em conta. Né? E os 30 dias gratuitos. Então, estamos aqui à disposição. Quem ficou interessado, quer saber mais, a gente está aqui. O Diogo é um desenvolvedor, não é só uma pessoa que entende do assunto de forma assim, básica, né? Não, é profunda. Então, fique à vontade para discutir e estamos aí. Muito obrigado aí pela atenção.